Vamos lá, essa obra da Ponte Guaratuba é uma das mais importantes do Estado. E quem está dizendo não sou eu, não é o Marcos Souza, é a Constituição do Paraná. Está lá, no artigo 36 das chamadas disposições transitórias, construir uma ponte sobre a Baía de Guaratuba. A Constituição nossa, estadual aqui, é de 1989. E na época, o parágrafo 1º desse artigo diz o seguinte: que a regulamentação deverá ser feita em 120 dias, ou seja, o que a lei maior aprovada pelos constituintes estaduais diz é que a obra teria que começar, a ser resolvida em 120 dias. Pois bem, já se passaram mais de 30 anos, pelo menos 8 governadores. Vamos relembrar aqui, o primeiro projeto da Ponte Guaratuba foi apresentado pelo então governador Álvaro Dias, lá no início dos anos 90. De lá para cá passou Álvaro Dias, passou o Requião, passou o Mário Pereira, passou o Jaime Lerner, voltou o Requião, passou o Orlando Pessutti, passou o Beto Richa, passou a Cida Borghetti e agora estamos com o Ratinho Júnior. E a ponte ainda é um sonho, uma ponte que é constitucional. Eu, pessoalmente, juridicamente, sou até contra constituições preverem esse tipo de coisa tão específica. Mas a Constituição previu, então temos que cumprir a lei, ou pelo menos teríamos que cumprir a lei. Mas a ponte não saiu do papel. É importante entender os bastidores da atual disputa. O governo do estado tentou fazer a ponte, o Ratinho Júnior se elegeu e foi uma de suas promessas de campanha levantar a ponte, e tentou. Ele apresentou, por exemplo, os projetos, tentou fazer os projetos de meio ambiente, de impacto ambiental, e também o projeto em si da obra, o projeto da engenharia civil da obra. E ele tentou fazer isso ao mesmo tempo, para ganhar tempo. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o governo licitou ao mesmo tempo o projeto de engenharia civil da obra e o projeto do impacto ambiental. Mas aí apareceu setores militantes do Ministério Público e também ambientalistas radicais. Fizeram um consórcio e conseguiram, na justiça, vitórias para embargar tudo. O que o Ministério Público disse? Não pode fazer os dois estudos ao mesmo tempo. Então, primeiro vai fazer o estudo de engenharia ambiental, para ver os impactos ambientais da obra, para depois fazer o projeto de engenharia civil, para depois disso licitar a obra e aí começar a construção em si. Então, é o caminho muito mais longo optado pelo Ministério Público e o Judiciário acabou acatando isso. E é importante destacar o papel de uma promotora, porque é impressionante o poder individual que alguns indivíduos têm nas instituições, e aí o pessoal fala, o Ministério Público é contra. Não, não é verdade. Não é verdade. Há indivíduos, há integrantes, há CPFs lá no Ministério Público que fazem uma campanha aberta contra isso. Em especial, a promotora Priscila da Mata Cavalcante. Era ela que até outubro do ano passado ficava aí patrocinando e assinando a maioria das propostas de ações contra a ponte. Ela e a doutora Renata Sordi Lopes de Paiva. As duas, inclusive, abrem o processo do Ministério Público contra a construção da ponte. Processo que eu tive cuidado de ler na íntegra. Tem mais de 1.000 páginas, 1.066 páginas. E as duas são as que abrem o processo para embargar a obra, e a doutora Priscila da Mata Cavalcante é a mais incisiva, ela que fica acompanhando o processo todo e parece ter uma cruzada pessoal aí contra a construção da ponte. Em outubro do ano passado, ela foi demovida lá do litoral do Paraná, foi fazer uma outra coisa no Ministério Público e, coincidentemente, olha só, a obra começou a andar. Então, veja o poder da doutora Priscila da Mata Cavalcante sobre um processo que afeta milhares de pessoas que moram ali, que visitam a região, e acaba atrasando o desenvolvimento econômico do Estado muitas vezes. E não é só a Ponte de Guaratuba que ela é contra. Ela sempre foi contra, por exemplo, a questão da revitalização da Orla de Matinhos. É a mesma promotora. A mesma promotora foi contra
a obra de derrocagem, né, que vai aumentar a capacidade do Canal da Galheta lá no Porto de Paranaguá, vai aumentar a capacidade de receber navios do porto. Ela também foi contra, depois perdeu na justiça. Mas, então, dessas 3 obras prioritárias para o litoral do estado, a Ponte de Guaratuba, a revitalização da Orla de Matinhos e a questão da Canal da Galheta, lá no Porto de Paranaguá, ela foi contra. E ela não é contra sozinha. Ela ganha eco e ganha, inclusive, muitas vezes, estímulo nas ONGs, nas famosas ONGs que atuam lá no litoral do estado. Militantes radicais, muitas vezes, que não fazem o debate, inclusive, amplo, plural. Porque tudo bem você ter uma opinião, mas tem que estar aberto à discussão. Porque da mesma maneira que as ONGs emitem as chamadas notas técnicas contra essas obras, há estudos que dizem o contrário, que o impacto ambiental será mínimo e que os benefícios serão muitos. E eu faço questão aqui de trazer quem são essas ONGs, para as pessoas saberem, né, entenderem esse bastidor, como funciona. Então, tem 9 ONGs, 9 organizações não governamentais que atuam no meio ambiente, que se intitulam como Rede de Proteção da Mata Atlântica. Então, são elas: a Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária, a Associação Mar Brasil, o Centro de Estudos, Defesa e Educação Ambiental, a Fundação Ângelo Creta, a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, o Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas, a Mater Natura, Instituto de Estudos Ambientais, o Observatório de Justiça e Conservação e o Instituto de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. Essas 9 ONGs que ficam muitas vezes aí patrocinando e estimulando ações do Ministério Público contra as obras de infraestrutura lá no litoral. Dessas 9 ONGs, tem uma que é a cabeça do negócio, que é o Observatório de Justiça e Conservação, o OJC. Quem são essas pessoas por trás desse Observatório de Justiça e Conservação? E aí que eu chamo a sua atenção. Quem fundou essa ONG e quem é o presidente dessa ONG é o empresário Gien Guimarães. É um grande empresário da área de educação aqui no Paraná, é um empresário até nacional, porque a empresa dele alcança níveis nacionais, até internacionais, e ele é filho do senador Oriovisto Guimarães. Então veja como essa disputa, que parece meramente jurídica, ela não é só jurídica, ela tem contornos políticos, direta ou indiretamente. Então, um dos principais patrocinadores dessas ações todas no litoral do estado é o Gien Guimarães, que é filho do senador Oriovisto Guimarães. Ele que é o presidente da ONG Observatório Justiça e Conservação, e ele que ajuda, muitas vezes, a patrocinar grande parte dessas ações contra as obras de infraestrutura lá no litoral. É importante, então, entender que nem tudo é só o debate jurídico técnico. Tem ideologia radical ambientalista por trás. A obra é importantíssima para o estado do Paraná, até porque vários especialistas já apontam que é muito mais prejudicial o ferry-boat indo e vindo toda hora, numa atividade frenética, né? O ferry-boat que queima combustível para caramba, né? Que provoca ali um impacto ambiental importante, do que a ponte depois de construída. É claro que tem que se tomar cuidados para se evitar o máximo de depredação no meio ambiente, mas isso está sendo feito. Há um estudo, inclusive, de impacto ambiental que prevê a redução desses problemas ambientais. Nós precisamos da ponte. O Ministério Público, né, que tem como função a nobre missão de ser o fiscal da lei, tem que fiscalizar a lei mesmo e tem que, inclusive, fazer valer a Constituição, que é a lei maior do Estado, que é construir a ponte. Nós precisamos ter segurança para quem mora na região e para os turistas que lá vão. Hoje, a gente não tem segurança. Falamos aqui a semana toda. A balsa é uma loteria. Dia desses, ela ficou à deriva e foi parar num banco de areia. É uma tragédia anunciada. Um problema maior daqui a pouco. A ponte pode ajudar a resolver esse problema, porque tão importante como o meio ambiente é a questão social, que perpassa pelo desenvolvimento econômico da região, e a segurança também das pessoas. O ser humano, muitas vezes, os ambientalistas esquecem disso. O ser humano também faz parte do ecossistema. Nós também temos que ter segurança.
Nós também temos que ser protegidos nesse caso fisicamente, até de um possível problema lá na balsa, e também socialmente, deixando o litoral do estado com uma economia mais forte e aí sim investir em sustentabilidade para que a gente possa aproveitar a natureza com todo mundo ganhando. A natureza só é preservada quando quem mora no local entende que faz parte dela e ajuda a preservar. E o ribeirinho lá da região, ribeirinho não, né? O nativo lá da região, o pessoal de Guaratuba, o pessoal de Caiobá, que mora lá, que vive disso, tem todo o interesse em preservar, porque eles vivem do turismo. O pessoal lá é mais consciente do que muita gente imagina. Então, eles são os primeiros a falar que querem defender ali o ecossistema, porque eles vivem disso, o turismo gira em torno disso. Então, não dá para tratar tudo como se fossem pessoas aí sem qualquer estudo, como se fossem pessoas que querem destruir tudo. Isso não é verdade. Nós precisamos da obra e o Paraná tem que avançar nesse sentido. Agora, o processo está andando, né? O projeto ambiental foi concluído, vai começar a discussão do projeto de engenharia civil, para daqui a pouco licitar, para quem sabe, começar a obra. Isso vai demorar 2, 3, 4 anos aí, pelo menos. Então, temos que avançar nesse sentido e eu espero, sinceramente, que não apareça mais uma decisão judicial, de repente, para embargar tudo e o Paraná perder ainda mais tempo.